valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Mais um dia que vamos desfrutar dos provérbios. Hoje, dia 17 de setembro, o provérbio diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Provérbios capítulo 23, versículos 17 e 18. Temos como título: não será frustrada a sua esperança. E o texto que nos ajuda a entender melhor os provérbios, da autoria do irmão Pedro Dong, do livro Dias Mais Sábios. Geralmente, pessoas honestas ganham o pão de cada dia com o suor do seu rosto e se frustram vendo os pecadores se enriquecerem com o fruto da corrupção. Os que praticam boas ações desanimam ao descobrir que a maldade e a violência prevalecem e se multiplicam. Porém, os filhos de Deus devem saber que há alguém no trono no controle de todas as coisas, portanto, não devem ter inveja dos pecadores. Antes, devem perseverar no temor do Senhor todo dia, porque terão com certeza bom futuro e não será frustrada a sua esperança. Nós vivemos pela fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Hebreus 11:6. Hoje não buscamos vantagens materiais nem conforto terreno. Antes buscamos fazer a vontade de Deus, lutando pelo progresso do Evangelho, pois aspiramos a uma pátria superior, isto é, celestial. Preferimos, como Moisés, ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Esta é a nossa esperança, reinar com Cristo no mundo que há de vir. Graças a Deus, mais um dia, mais um texto maravilhoso, mais um provérbio que nos ajuda a viver a nossa vida no temor do Senhor. E amanhã continuaremos com mais provérbios e mais um programa Mães Amorosas. Neste mesmo horário estaremos de volta. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Amém. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Amadas ouvintes, amadas irmãs, nós vamos ter mais uma leitura do Alimento Diário de hoje, quarta-feira. Vamos ler com a oração. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o viver dos apóstolos. Então, de casa em casa, eles partiam o pão, cantavam louvores para o Senhor, e é um viver de comunhão entre todos os irmãos. É o que nós temos hoje, nós fazemos hoje, irmãos. Nós também partimos o pão, temos comunhão com os irmãos. Louvado seja o Senhor por tal viver, né, irmãos? O desvio da igreja é a liderança de Tiago. Vimos anteriormente que a perseguição contra a igreja em Jerusalém começou com a morte de Estevão. Saulo estava presente naquele episódio, narrado no 8º capítulo de Atos.
está toda a cena. E no capítulo seguinte, vemos sua conversão no caminho para Damasco. Isso ocorreu no ano 37 depois de Cristo. Saulo, antes perseguido, se tornaria um dos maiores apóstolos de Cristo. Sua ida até Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes para prender cristãos ali naquele lugar, revela que a perseguição não se limitava somente na Judéia e Samaria. Por isso, os irmãos precisavam fugir para um lugar ainda mais distante. O próprio apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, relata que anos após sua conversão, no ano 40 depois de Cristo, subiu pela primeira vez a Jerusalém para encontrar-se com Pedro, que na época já estava sendo preterido. Isso está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 18 e 19. Os apóstolos já não ocupavam a posição central da liderança. Tiago, irmão do Senhor, havia sido colocado como líder na igreja, algo que Deus jamais estabeleceria. A liderança, que deveria permanecer com Pedro, havia sido transferida para Tiago. Nenhum comentarista da Bíblia falou sobre isso até hoje. Pela luz que o Senhor nos tem dado, isso muda o rumo da história. Ou seja, no ano 40 depois de Cristo, Tiago já estava sendo alçado à liderança da igreja em Jerusalém. Por isso, no ano 50 depois de Cristo, quando aconteceu a reunião fatídica registrada no capítulo 15 de Atos, Pedro já estava fragilizado. E a palavra final ali foi de Tiago e não de Pedro. Tiago estabeleceu aos crentes que havia sido acolhido na igreja pelo Senhor. Algumas ordenanças, que aparentemente eram decisões sábias, equilibradas e conciliadoras, isso está em Atos 15, versículo 19 e 20. Mas o Senhor Jesus nunca prescreveu tais ordenanças para a igreja. Não queremos dizer que essas coisas não sejam boas, mas não estamos mais na era da lei. Agora estamos na fase da fé e da graça. Contudo, vemos que o problema se agravou. No segundo capítulo de Gálatas, é citado um partido dentro da igreja, chamado os da parte de Tiago ou os da circuncisão, que era a lei. Eles passaram a defender que era necessário praticar a circuncisão e guardar a lei de Moisés. Isso está em Atos, capítulo 15, versículo 5. E quando soube que os da parte de Tiago haviam chegado, Pedro saiu do meio dos gentios crentes e juntou-se apenas com os judeus crentes. Por meio dos que, da parte de Tiago, Pedro estava fragilizado. A liderança de Tiago era evidente aqui. Na terceira viagem de Paulo até Jerusalém, no ano 58 depois de Cristo, essa situação já estava definida, pois vemos que Paulo não foi encontrar-se com Pedro, porque ele já havia sido afastado. Onde estavam os apóstolos? Não estavam mais em Jerusalém. Quanto aos de Jerusalém, disseram a Paulo que não tinham precisão sequer de sair da cidade, pois já tinham ali uma igreja cheia de pessoas. E toda zelosa da lei, como se fosse algo positivo. Na verdade, isso foi um desvio que mudou tudo. Mudou a história da igreja. Deus, porém, ainda usou Pedro para introduzir os gentios no corpo de Cristo, de acordo com o 10º capítulo de Atos. Porém, quando Pedro voltou para Jerusalém,
foi repreendido por aqueles que eram da circuncisão, do partido de Tiago. Eles passaram a não mais seguir as palavras dos apóstolos. Quando não mais se segue a palavra dos apóstolos, não há liderança do Espírito Santo e, consequentemente, a obra de Deus não mais é realizada. Esse partido, surgido entre eles, ditava uma teologia. Para ser salvo, além de crer em Jesus, era necessário ser circuncidado. Segundo o costume de Moisés, que nada tomaram outra direção. No segundo capítulo de Atos, era posto que a igreja perseverava no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. No entanto, depois voltou à prática da lei. Preconizando a necessidade da circuncisão e do cumprimento da lei de Moisés, isso parece meramente uma oposição diferente, mas não é. Isso causou um grande dano na obra do Senhor. O que nos mostra na luz, o que vemos na luz, irmãos, do que lemos? Nós vemos que na igreja não é lugar de escolhas por si mesmo, não é lugar de voto, não é lugar de quem sabe mais, quem sabe menos, quem tem mais espírito que o outro, não é lugar disso, irmãos. Mas essa luz nos leva no caminho que Deus está nos levando. Nós estamos seguindo os passos de Cristo, fazendo a vontade dele. E a direção disso tudo? Que continuemos ouvindo a voz do profeta. Porque é enviado por Deus. Ninguém se intitula, eu sou profeta, não. Mas é aquele que traz a palavra de Deus. Aquele que é ao que ouve, ao que vê. Então, essa é a direção que temos que seguir. A admoestação é aquele negativismo, né? Ah, não, eu não vou seguir, eu não me sinto bem seguindo fora da lei. Porque a lei foi feita por intermédio de Moisés, mas eu vou seguir essa lei. Mas não é isso que nós devemos fazer, irmãos. A lei não nos leva a nada. A lei nos tira a liberdade de seguir o Senhor pelo Espírito e fazer a vontade dele. Essa lei, Cristo cumpriu na cruz por nós, através do seu sangue derramado, gota a gota. Então, nós somos aqueles que seguem a palavra profética. Fazendo isso, nós seguimos a palavra que é o próprio Cristo. O Senhor é a palavra. E nos leva adiante até a sua volta. E que Ele nos ache fazendo assim, através da sua palavra. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que as irmãs tenham ganho muito dessa palavra do alimento diário de hoje. Esperamos que as irmãs lembrem de cada palavra que foi lida e que possa desfrutar desta mesma palavra. Dormir com Deus e acordar com Deus, orando e buscando o Senhor em primeiro lugar. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém, amém. 1, 2, 3, vai! E na palavra e recebi a semente da vida de Deus. E na palavra e recebi a semente da vida de Deus. A vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus.
sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, Jesus é nosso Senhor, como vão vocês? Estamos aqui no meio da semana, quarta-feira, e estamos começando mais uma leitura bíblica. Trazemos para você a pura palavra do Senhor. Graças a Deus por Provérbios, todos os dias abrindo aqui nosso programa. Palavras de sabedoria, em seguida nós temos o alimento diário, nosso devocional tão querido, né? Nosso maná que cai do céu, palavra profética para nos dar direção. E agora, Imersão Kids, né? Que traz tanta alegria para nós. Criei na palavra e recebi a semente da vida de Deus. Que bom que você está com a gente todos os dias acompanhando essa programação tão saudável, né? Graças ao Senhor. Muito bem, vamos então começar a nossa leitura de hoje. Eu quero começar com oração, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã. Senhor, lava-nos com teu sangue precioso. Lava-nos, Senhor, com a água da palavra. Tire a poeira do mundo. Ó Senhor Jesus, que nós possamos estar limpas e puras para desfrutarmos dessa porção de hoje. Amém! Amadas irmãs, então vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 25. Vamos lá. Cântico de louvor pela misericórdia divina. Ó Senhor, tu és meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade, e jamais será reconstruída. Por isso um povo forte te glorificará, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro. Como calor em lugar seco, tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros. Como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. Um banquete para todos os povos. O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Versículo 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Deus castigará Moabe. Versículo 10. Porque a mão do Senhor repousará neste monte, mas Moabe será pisoteado no seu lugar, como se pisa a palha na esterqueira. No meio disto, Moabe estenderá os braços como o nadador os estende para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá o orgulho, apesar da perícia dos seus braços. Ele derrubará as altas fortalezas das muralhas de Moabe, irá abatê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. Isaías capítulo 26, versículo 1. Cântico de confiança na proteção divina. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa.
Abram os portões para entre as nações justas, para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada. Derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Também, através dos teus juízos, Senhor, se contorce e grita de dor. Assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Castigo e salvação, versículo 20. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas, escondam-se por um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que a embebeu e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías, capítulo 27, versículo 1. Deus ama o seu povo e o salva. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz. O Leviatã, serpente sinuosa, ele matará o monstro que está no mar. Naquele dia o Senhor dirá: cantem a respeito da vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a rego constantemente. De dia e de noite eu cuido dela, para que ninguém lhe faça dano. Versículo 4. Não estou irado com ela. Quem me dera ter espinheiros e ervas daninhas diante de mim? Em guerra eu iria contra eles e os queimaria ao mesmo tempo. Ou que ponham sob a minha proteção e façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Virão dias em que Jacó lançará raízes, e Israel florescerá e brotará e encherão o mundo de frutos. Será mesmo que o Senhor castigou Israel, como fez com aqueles que castigaram o seu povo? Ou o matou, assim como fez com aqueles que mataram o seu povo? Com xoxô e exílio o trataste, com forte sopro o expulsaste no dia do vento leste. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este será todo o fruto do perdão do seu pecado, quando ele fizer com que todas as pedras dos altares pagãos sejam esmigalhadas como se fossem pedras de cal. Os postes da deusa Será e os altares do incenso não ficarão em pé. Porque a cidade fortificada está solitária, é a habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, ali eles se deitam e comem os ramos das árvores. Quando os ramos secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e os apanham para fazer fogo. Para este é um povo que não tem entendimento. Por isso, aquele que o fez não terá compaixão dele, e aquele que o formou não será gracioso para com ele. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Ó Senhor,
trazendo o povo de volta para adorá-lo em Jerusalém. Depois de tanto sofrimento que nós vimos no capítulo 26, né, que o povo tinha até dores tão fortes, né, comparados com as dores de parto. Houve ali um arrependimento e o povo se volta para Deus, e o Senhor acolhe o povo, né? E o coração do Senhor é sempre de acolhimento, sempre de receber de braços abertos o seu povo. O que ele espera é simplesmente que eles se voltem para o Senhor, se arrependam, né? E permaneçam do teu lado. E no versículo 9 desse capítulo 27, ele faz menção sobre ídolos, né? Impressionante como que o povo sempre volta para os ídolos, né? E o Senhor abomina isso. Então, o Senhor diz que quando eles deixam o ídolo, o Senhor tira a culpa de cima deles, né? O Senhor esquece o pecado deles, né? Quando eles esmigalham os seus altares, né? E coloca os postes da deusa Será e os altares de incenso no chão, né? Eliminam os deuses, e isso agrada o coração do Senhor. O Senhor os recebe de volta. Maravilhoso, né? Saber que o Senhor sempre tem essa expectativa aí, né? Nós somos sábios quando aprendemos com os erros dos outros, né? Vamos agora para o capítulo 28 e nós vamos ler só até o versículo 13. A impenitência de Efraim será castigada. Versículo 1. Ai de Samaria, orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim, a flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale dos que são vencidos pelo vinho. Eis que o Senhor vai enviar um homem valente e poderoso. Este, com poder, jogará tudo no chão, como chuva de pedras, como tormenta destruidora e como tempestade de águas impetuosas que transbordam. A orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim será pisada com os pés. A flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale será como o figo prematuro que amadurece antes do verão. Quando alguém põe os olhos nele, mal o apanha, já o devora. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante do seu povo. Ele será o espírito de justiça para aqueles que assentam para julgar e a força para os que rechaçam o ataque inimigo junto ao portão da cidade. Contra os habitantes de Jerusalém, versículo 7. Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho e não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Os sacerdotes e os profetas. Cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ficar em pé por causa da bebida forte, estão confusos. Quando recebem uma visão, tropeçam quando proferem sentenças. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem sujeira. Eles dizem: a quem ele quer ensinar o conhecimento e a quem ele quer explicar a mensagem? A crianças desmamadas e aos que acabaram de ser afastados do seio materno? Por que nos fala como crianças, repetindo palavras e frases? Uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo. Ao qual ele disse: este é o descanso, deem descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas eles não quiseram ouvir. Assim a palavra do Senhor lhe será como a fala de crianças, palavras e frases repetidas, uma palavra depois, mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso para que andem, caiam para trás, sejam despedaçados, enlaçados
e presos. Nossa leitura vai até aqui, o versículo 13. O Senhor também castiga os habitantes de Jerusalém. E ele começa o versículo 7 dizendo: mas há outros que cambaleiam, né? Porque Samaria tem diferença de Samaria para Jerusalém. Então, os moradores de Samaria são judeus que se casaram com outros povos, se uniram a outros povos. Então, eles eram uma mistura. Então, olha só o Senhor fazendo uma comparação aqui, né? Samaria embriagada, né? Cambaleante. Não só Samaria está cambaleando, né? E se embriagando, mas também Jerusalém. Então, no versículo 7, ele diz o que ele tem contra, né, os habitantes de Jerusalém, que é exatamente a mesma coisa. Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho, não é só Samaria, eles também, Jerusalém também. E não pode ficar em pé por causa da bebida forte. E aqui tem 2 pontos. Quem são esses? São os sacerdotes e os profetas. Então, são aqueles que representam o próprio Deus ali em Jerusalém, né? O profeta, que é o porta-voz de Deus, e o sacerdote, que leva o homem até Deus, né? Deus. Então, representantes do Senhor. E o que eles estão? Bebendo. Bebida forte, né? São vencidos pelo vinho, ou seja, buscando o seu próprio prazer, né? Não podem ficar em pé por causa dessa bebida. E quem bebe fica com a mente confusa, né? Então, ele diz aqui também, estão confusos quando recebem uma visão, né? Então, quem recebe visão? Sacerdotes e profetas recebem visão, mas ficam confusos. E os profetas tropeçam quando proferem sentenças, ou seja, eles não estão puros. Com uma história como essa, com um pano de fundo, a gente aprende muita coisa, né? Efésios 1,18 diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, né? Como? Falando entre vós, né? Cantando salmos, cantando louvores de coração ao Senhor. Então, esse é um viver que agrada ao Senhor, né? E não esse que nós acabamos de ler. Em tudo uma lição, né? Então, vamos nos encher do Espírito, né? Buscando o Senhor com alegria, né? No nosso coração, fazendo a palavra circular no nosso meio, para que a gente ganhe sabedoria, né? E não precise ser castigado. Amém. Jesus é o Senhor. Deus abençoe vocês. Fique com a Marlene, que traz para a gente Salmos, Provérbios e o livro de Gálatas. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Seguindo com a leitura bíblica, vamos ler o Salmo 61, Provérbios capítulo 23, versículos 17 e 18, e a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 12 ao 31. Iniciando a leitura com os Salmos. Oração pelo Rei. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhes que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém? Agora vamos ler os provérbios, palavras de sabedoria. Provérbio 23,
versículos 17 e 18. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Amém. Agora o 18. Porque deveras haverá bom fruto, não será frustrada a tua herança. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Agora vamos ler a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Vamos terminar hoje o capítulo 4 de Gálatas, que começa no versículo 12, vai até o versículo 31. A perplexidade de Paulo. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora terrível, arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas da Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Hoje terminou o capítulo 4 de Gálatas. Amanhã continuaremos com mais um dia de leitura bíblica, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia! Eu ouço a tua voz a me guiar.
tirando o livro do plástico. Vamos ler Herdeiros de Deus. Autoria, Pedro Dong. Leitura, Caíca Saleb. Gente, vamos tirar o nosso livro do plástico? A fé, ela vem pelo ouvir. E quantas vezes o nosso livro ele fica ali empoeirando na estante e está na hora de tirar, né? E se a gente não consegue ler, a gente pode ouvir também. E a gente já está lendo aqui o livro Herdeiros de Deus, da editora Árvore da Vida. E o capítulo 1, ele tem como título Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Vamos lá? Vamos começar? Ao crer no nome do Senhor Jesus, o homem experimenta um novo nascimento, ganha a vida eterna e se torna um filho de Deus. Você já creu no Senhor Jesus? Você é um filho de Deus? Mas o plano de Deus não para aí. Ele ainda espera que seus filhos cresçam e amadureçam, tornando-se seus herdeiros. Esse processo pode ser visto de maneira geral nas epístolas de Paulo aos Gálatas, um de seus primeiros livros. A vida e o testemunho do apóstolo Paulo são um grande exemplo de que é possível nos tornarmos filhos maduros e herdeiros de Deus. Você sabia disso? Efésios diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e Gálatas afirma que Ele nos separou, nos chamou e revelou seu Filho em nós. Vejamos um pouco sobre a história de Paulo, como ele foi transformado e se tornou um modelo para nós. Em Gálatas 1, de 13 a 16, ele dá testemunho de como era seu proceder no passado. Paulo também tinha um viver diferente no passado, assim como cada um de nós, né? Antes de se encontrar com o Senhor Jesus, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Paulo era fariseu, um jovem zeloso das tradições de seus pais. Isso aparentemente era algo bom, mas ele continua fazendo menção de algumas coisas negativas do seu passado, de como perseguia a igreja de Deus e a devastava. Isso mostra como que a causa de sua vida era perseguir e devastar a igreja. Cremos que quando escreveu isso, o fez com muito pesar no seu coração, relembrando, né, de como foi o seu passado. Em outra ocasião, ele também testemunhou sobre seu passado. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deste recebi carta para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estiveram para ser punidos. Novamente ele mostra coisas boas sobre o seu passado, como ter sido ensinado aos pés de Gamaliel e ter sido zeloso para com Deus. Todavia acrescenta quão cruel se tornou, perseguir esse caminho até a morte. Em Atos 26, 9 e 11 lemos: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, o perseguia.
que nota você daria para esse homem? O que um homem desse mereceria? Se você fosse um juiz, qual seria o seu julgamento para ele? Provavelmente o pior possível. Todavia, esse homem foi escolhido por Deus. E no tempo certo o Senhor apareceu para ele, mudou sua vida e ainda o transformou em um apóstolo. Olha que misericórdia de Deus. Independente do passado de Paulo, Deus ainda o chamou para que ele se tornasse alguém que serve o Senhor e ainda fosse um apóstolo do Senhor, né? Talvez você se lembre do seu passado, do que fez, falou ou pensou e sinta que merecia que um raio caísse sobre a sua cabeça. Mas Deus não vê assim. Que bom, né? Que Deus não vê assim. Ele ama e precisa de você. Continuando o testemunho de Paulo, lemos: sou grato com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso Senhor merece muita honra e glória. Imagina que misericórdia Ele teve de Paulo e tem de cada um de nós, não olhando a nossa condição, mas nos escolhendo, independente daquilo que somos. Ele tem o poder de transformar a nossa vida. Nessa passagem, Paulo fala algo maravilhoso. Obtive misericórdia. Sim, o cristão não tem do que se gabar. Você sabia que você não tem do que se gabar? Às vezes a gente até tem essa expressão, né, de falar assim: ah, mas eu também tinha um coração bom, ah, mas eu fazia muita coisa boa, né? Embora Paulo falasse das coisas boas que ele fazia, ele sempre mostrava o quanto ele fez coisas também que desagradavam o Senhor, e coisas muito marcantes, né? O cristão não tem do que se gabar, porque nós somos salvos, porque Deus teve misericórdia de nós. Paulo tinha esse sentimento muito forte em seu interior, porque sabia quem ele era. Paulo tinha esse sentimento. E você tem esse sentimento? Você sabe quem você é de verdade? Paulo, ele sabia, ele reconhecia, por isso ele também pôde tocar tão profundamente na misericórdia do Senhor. Ele sabia quem ele era: blasfemo, perseguidor e insolente e arrogante, mas afirma que o fez na ignorância, na sua incredulidade. Em nossa experiência, vemos que conforme Deus vai falando conosco na palavra e temos comunhão com os irmãos, muitas coisas que fizemos no passado, de fato, o fizemos na ignorância, na incredulidade. Estávamos obscurecidos porque o Deus desse século havia cegado o nosso entendimento. Mesmo que não tenhamos sido como Saulo, um blasfemo, um perseguidor, certamente fomos algo arrogante em alguns momentos da nossa vida. Certamente que sim, né? Mas graças a Deus que tem falado conosco. Quando Ele fala, as coisas mudam. Paulo diz assim: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A graça transbordou. Hoje estamos na igreja não por merecimento nosso, mas pela graça.
Ainda bem que Cristo Jesus veio ao mundo não para condenar e destruir os pecadores, mas para nos salvar. Nós podemos repetir isso, né? Ainda bem que o Senhor, ele não veio condenar e destruir os pecadores, mas veio para nos salvar. Ao dar seu testemunho, Paulo quis impressionar ainda mais seu jovem cooperador Timóteo, dizendo que entre os pecadores, ele, Paulo, se considerava o principal, e prossegue: mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a todos quantos hão de crer nele para a vida eterna. Quando os olhos do nosso coração são abertos, vemos que Deus também deseja fazer de nós um modelo. Não um modelo de desfile de moda ou capa de revista. É de um outro tipo de modelo que o Senhor está atrás. Um modelo que dura para a vida eterna. Deus quer imprimir em você algo eterno. Eu me converti em minha adolescência, no meio do ano de 1979, nas férias de julho, diz o autor. Eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. Após minha conversão, ao voltar às aulas, na hora do intervalo, sentava num banco do pátio da escola, abri minha Bíblia e comecei a ler o Novo Testamento. Meus colegas, ao me verem ali lendo aquele pequeno livro de capa cinza, chegaram perto de mim e me perguntaram: o que é isso? Respondi: é a Bíblia. Eles continuaram perplexos. O que aconteceu? A pergunta deles me deu a oportunidade de testemunhar e disse: algo maravilhoso aconteceu em minha vida. Eu mudei. Fui conquistado pelo Senhor Jesus. Embora não fosse como Paulo, insolente, perseguidor, eu era um pecador, sem sentido em minha vida, errante como muitos outros jovens. Mas o Senhor me salvou e a minha vida mudou. Hoje estou aqui e posso falar do que Ele fez em minha vida e do que Ele pode fazer na vida de cada um de nós. E que nós possamos assim também aqui, como nessa experiência, aproveitar cada oportunidade para testemunhar o que Deus fez e está fazendo na nossa vida. Não ter vergonha de abrir a Bíblia, de ler, de mostrar quem somos. Porque, na verdade, nós somos especiais por termos sido escolhidos pelo Senhor. Mas não pense que isso é só para os Paulos ou para os pastores. Não. O Senhor quer fazer de seus filhos modelos para aqueles que hão de crer nele para a vida eterna. Se você já creu no Senhor e foi regenerado, recebeu a vida divina, mas por algum motivo caiu e se desviou dos caminhos do Senhor, o encorajamos a nunca desistir. Talvez você se pergunte: por que não devo desistir, uma vez que caí tão feio? Porque Deus não desiste de você. É por isso, porque Deus não desiste de nós. Independente de como caímos, se nós abrirmos nosso coração, Deus, Ele sempre tem caminho em nós. E Ele espera de nós que nos abramos para Ele, para que Ele possa continuar esse processo de transformação em nós. Enquanto está a caminho, todo cristão deseja servir o Senhor, amá-lo, entregar-se a Ele, mas sofre grande pressão. Existe uma força contrária que tenta desanimá-lo e fazê-lo desistir. Temos um adversário que é contra nós, nos odeia. Ele quer nos isolar, nos esfriar e tenta trabalhar em nossa mente para nos levar a desertar, como diz a letra de um hino. Mas há uma promessa de Deus para os seus filhos, nos tornar herdeiros em seu reino, levar-nos a reinar com Ele no mundo que há de vir. Você é um filho de Deus? Quem é filho tem a promessa e deve se apegar a ela com firmeza. Nunca desista. Lembre-se sempre que nós temos uma promessa. Os atletas que entram em uma corrida e têm como meta a vitória nunca desistem, mesmo que venham a cair em algum trecho do projeto, né?
Existem casos em que tudo parece estar perdido, mas o corredor ou a corredora se levanta e volta a correr em busca da vitória. A gente vê muito isso, né, em Olimpíadas, essas coisas. Parece que lá dentro de suas entranhas consegue uma força extra para conseguir ir até o fim. A vida cristã é uma grande corrida. Muitas vezes caímos, ficamos tristes, decepcionados, achamos que não vamos conseguir e paramos. Mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Às vezes, além de cair, somos pisoteados, humilhados e até descartados. Mas devemos nos levantar e prosseguir. Que encorajamento, né? A Bíblia nos mostra um caminho eficiente. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Muito bom esse versículo, né? Está em Apocalipse 2:5. Vamos ver de novo? Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quem deseja força para se levantar, mesmo depois de ter sido humilhado? Há um segredo. Na corrida espiritual, a primeira coisa que precisamos vencer é o orgulho. O maior problema não é o pecado, é o orgulho. Porque às vezes é difícil a gente reconhecer nosso erro, pedir perdão, né? O maior problema não é o pecado, é o orgulho. Nossa natureza caída não gosta de reconhecer que caiu, que errou. Esse orgulho é o que nos impede de nos aproximarmos de Deus e de recebermos a sua graça. Há 2 versículos no Novo Testamento que dizem que Deus resiste ao soberbo, mas esses mesmos versículos dizem que Deus concede sua graça aos humildes. Depois de se arrepender, confesse-se, consagre-se e se levante. Volte a exercitar o Espírito, a invocar o nome do Senhor, a se entregar a Ele. Busque novamente a alegria de orar, ler a palavra, cantar e proclamar hinos. Busque também a comunhão com os irmãos, pois você nunca irá conseguir sozinho. Volte. O que mudou a vida de Paulo, o apóstolo? Algumas coisas aconteceram a esse homem que antes era cruel, insolente, blasfemo e perseguidor da igreja, e fizeram dele um homem de Deus. Ele passou por um processo e Deus usou várias situações e pessoas para mexer com seu orgulho. O que será que aconteceu com Paulo? No próximo vídeo que nós fizemos, nós vamos descobrir um pouco mais da vida de Paulo, né? Então vamos orar um pouquinho? Ó Senhor Jesus, Senhor, dá-nos um coração de sempre nos voltarmos a Ti. Não deixe que Teu inimigo nos engane com as suas mentiras, mas que possamos ver o quanto somos preciosos para o Senhor. Que o Senhor venha derrubar todo orgulho de nós, para que possamos nos voltar e nos arrepender e nos achegar com confiança diante de Ti, sabendo que Teu sangue é suficiente para nos lavar de todo o pecado. Obrigada, Senhor, pela Tua grande misericórdia de ter nos chamado um dia. Continua, Senhor, esse processo de salvação dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Então vamos ver no próximo vídeo o que nós temos para descobrir um pouco mais de Paulo, né? Até lá!